Essa semana aconteceram dois casos bem curiosos. O primeiro foi o do MC Pose. Ele foi preso e depois ele foi solto um dia após a sua prisão. E também tivemos o caso do humorista Léo Lins, que foi condenado a 8 anos de prisão e uma multa de quase 2 milhões de reais. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui para comentar um pouco com vocês da minha perspectiva sobre esse assunto, tá bom? O que a polícia disse sobre o caso do MC Pose. Vou ler aqui, tá bom? Uma matéria do GE. O que a polícia diz? Para a polícia, Pose usa suas músicas para fazer propaganda do Comando Vermelho, a maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Esse suposto MC que foi preso transformou a música num instrumento de dominação, divulgação e disseminação da ideologia e da narcocultura do Comando Vermelho, disse o secretário estadual da Polícia Civil, delegado Felipe Curi. Você pode ser um ouvinte do MC Pose, eu não acompanho, eu não conheço as suas músicas, mas eu fui ver se o que o secretário da Polícia Civil falou faz sentido. E eu coloquei aqui no Google, Proibidão MC Pose, e eu estou aqui com um trecho da letra da música, que diz assim: Oi, na VK, os menor te acerta. Só soldado bom de guerra, que te mira e não te erra. Só a casão na favela, com vários pentão reserva, aonde entrar cês leva. É bala nos três cor, é bala nos três cor. De 62 é só papum, e os alemão aqui nem tenta. De Glock e de Radim, fumando um baseadinho, destrava o Gzão, não sei, tem um G3zão aqui, que se piar nós quebra. Destrava o Gzão, que se piar nós quebra. Respeita o CV, que só tem bandido brabo. Só menor de guerra que bota pra fuder. Nós é o terror do terceirão, Adá e dos meleca. Isso aqui é um trecho de uma das músicas do MC Pose que eu peguei do Google, tá? Beleza. No segundo caso, nós temos o humorista Léo Lins, que ele tem um estilo de humor provocativo, um estilo de humor do politicamente incorreto, não é? E você pode até não gostar do tipo de humor que o Léo Lins faz, mas você, com toda certeza, não pode negar que aquele espetáculo ali, né? Aquele show é uma obra de ficção, correto? Existe um cenário, existe uma fantasia, existe um texto, existe toda uma preparação que é feita para aquilo acontecer. As pessoas pagam para ouvir o humorista Léo Lins, beleza? Estou relatando aqui os fatos, depois eu vou dar a minha opinião com um embasamento para que vocês possam também entender aonde eu quero chegar com isso, beleza? E eu estava assistindo agora há pouco o vídeo que Léo Lins postou no seu canal e ele falou um dos trechos da sentença da juíza. Eu vou ler aqui para vocês. Estou utilizando aqui o meu caderninho aqui como apoio, tá? Para não me perder aqui no raciocínio. Segundo ele, ela escreveu isso na sentença. Apesar de haver texto, edição, cenário, figurino e estar em um palco, parece-nos não se tratar de um personagem, e sim da pessoa a proferir discursos. Beleza? Isso aqui foi o que o Léo Lins leu no vídeo que ele falou sobre esse caso da sentença de condenação. E eu fiquei pensando sobre isso, porque o assunto aqui que está em jogo é a liberdade de expressão, é a liberdade, entende? E eu fiquei refletindo sobre liberdade
E eu fiquei pensando em casos mais graves do que o de Léo Lins e o do MC Pose, em que as pessoas não deveriam ter liberdade, mas pelo contrário, elas têm completa liberdade. Enquanto a liberdade está sendo ceifada, né, nós vamos pensar um pouco sobre os criminosos do nosso país, beleza? Pessoas que cometeram crimes hediondos e eles têm as suas prisões, às vezes revogadas, né? Eles respondem em liberdade, passam pouco tempo e logo estão livres. E muitos deles voltam a cometer os mesmos crimes pelos quais eles foram condenados. Ou muitas vezes crimes diferentes, mas essas pessoas nem sempre elas conseguem conviver com a sociedade e ter a sua conduta moral, né, que dê para conviver com os demais sem cometer um crime, entende? E você entendeu o que eu quis falar com isso. Então, esse é o cenário. Pessoas que cometem crimes hediondos, porém, depois de pouco tempo, estão nas ruas, têm as suas saidinhas e os seus benefícios estão em liberdades. Com toda certeza você conhece vários casos de pessoas que estão em situação dessas, sabe, livres, apesar de serem criminosos. E o que falar dos políticos que são presos, muitos deles, por corrupção, lavagem de dinheiro, roubando os cofres públicos, porém, estão uns na presidência, outros estão ainda em seus cargos políticos, outros voltam a disputar as eleições e vira aquela bagunça, sabe? Que a gente tem aqui no nosso Brasil. E o Brasil, ele é uma piada, não é? Se por um lado a gente tem pessoas que estão sendo presas por cantar ou por fazer piadas, né? Ainda que seja de um estilo que você não goste, mas nós temos. Do outro, a gente tem políticos e criminosos que cometem crimes hediondos e estão soltos, estão livres. Esse cenário de dois pesos e duas medidas, da inversão de valores, é tão presente no Brasil que gera uma desconfiança, né, tão grande que nós brasileiros não conseguem acreditar mais no nosso país. Nós temos uma moeda falida, nós temos uma previdência social colapsando, nós temos insegurança. Eu acredito que se você morar em um bairro assim como eu, você não consegue sair e pegar no seu celular sem olhar para o lado e observar o movimento, sabe? Fome, miséria, desigualdade social. E neste cenário, a única solução que eu encontro presente aqui nesta terra chama-se Bitcoin. Yuri, você fez 2 vídeos criticando o Bitcoin, falando que pobre não deveria investir em Bitcoin, falando para não dar win em Bitcoin. Por que agora você está falando no Bitcoin? Isso não muda o fato da minha opinião anterior. Porém, chega a ser compreensível os maximalistas defenderem tanto o Bitcoin. Por quê? É a única ferramenta que está livre desse sistema. Não tem um dono, não tem um banco por trás, não tem ninguém com a máquina para ligar a impressora e imprimir mais moeda.
é um sistema descentralizado e não pode ser censurado. Então, se nós temos uma pessoa, um sistema que está sendo sufocando, né? Se nós temos um sistema que sufoca pessoas que se posicionam contra por uma simples piada, do outro lado, a única maneira de nós estarmos livres desse sistema é por meio do Bitcoin. Você provavelmente conhece a história de Daniel Fraga. O cara que conseguiu estar livre do sistema há 10 anos atrás, utilizando o Bitcoin, entende? Então, essa é uma guerra que talvez nós não devemos lutar, sabe? Às vezes você vai numa guerra em nome de uma causa e você acaba morrendo nesta guerra. Porém, eu acredito que se você quiser sair ileso desse sistema, você estuda Bitcoin, beleza? Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seus comentários aqui. O que é que você achou dessa prisão do Pose? Se foi justa? O que é que você acha da prisão, da condenação do Léo Lins? Se para você é justa, também deixa aqui no comentário e vamos conversar, porque eu tenho aprendido bastante com os comentários que você tem deixado aqui no vídeo. Obrigado por ficar até aqui. Até mais. Tamo junto.